Senadora, governadora eleita do Rio Grande do Norte, eu que lhe cumprimento. É uma honra conviver com a senhora neste plenário e conviver neste momento com a única governadora mulher que saiu das urnas e com a votação esplendorosa, com a generosidade do povo potiguar, que tenho certeza a senhora fará um dos melhores governos da história daquela terra. Então agradeço Vossa Excelência. Permita rapidamente e também cumprimentar, porque a bancada da rede cresceu. Inclusive veio um representante do Rio Grande do Norte. Sim, com muito orgulho, Capitão Stevenson. Uma eleição também lá memorável, viu? Com muito orgulho para todos nós. Eu tenho certeza que o Capitão Stevenson, emprestado pelo Rio Grande do Norte para esse plenário, emprestado pelo povo potiguar para esse plenário e para o Brasil, com certeza, assim como a senhora, dará muito orgulho ao povo potiguar. Vai estar aqui ao lado do Jean Paul Pratos, que é nosso suplente, bem como da deputada Zenaide, que foi eleita senadora. Mas, senador, obrigado, com a presidente. palavra a Vossa Excelência. Obrigado. Senador, presidente, eu queria aqui, na verdade, ir na mesma linha de minha colega senadora Vanessa Graziotin, trazer aqui as mesmas preocupações que ela acabou de trazer sobre os sinais de política econômica que se avizinham. Veja, senhor presidente, eu quero começar aqui para ninguém dizer que é um discurso do pessimismo. Eu quero começar esse pronunciamento saudando a decisão do presidente eleito de ter voltado atrás na ideia que se especulou, ou que pelo menos foi anunciada pela imprensa, de fusão entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente. Senhora presidente, se isso tivesse sido concretizado, seria um retrocesso não somente para as políticas ambientais do Brasil. O retrocesso seria para a economia brasileira. Não esqueçamos que um dos principais consumidores das commodities brasileiras é o mercado europeu, e que estabelece condições de selo verde para os produtos que saem daqui. Não à toa que uma das declarações contrárias à ideia de fusão do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Agricultura foi de ninguém mais, ninguém menos, do ministro Balairo Maggi, ministro do atual governo, um dos líderes aqui, colega senador nosso, um dos líderes da bancada ruralista. Então, quero iniciar saudando essa decisão de não mais fundir esses dois ministérios, essa decisão por parte do presidente eleito, mas, ao mesmo tempo, trazendo para cá algumas preocupações que já foram trazidas pela minha colega senadora do Amazonas, Vanessa Graziotin. Trago as mesmas preocupações porque nós somos de estados amazônidas. E nós, como estados amazônidas, sabemos a importância de instrumentos para o nosso desenvolvimento, como a Zona Franca de Manaus, criada durante o governo militar, em 1967. E as áreas de livre comércio, dentre elas a área de livre comércio de Macapá e Santana, criada em 1991, criada anteriormente e regulamentada, implementada em definitivo em 1991. Outros instrumentos como a Zona Franca Verde, que nós temos no Amapá, todos esses instrumentos de desenvolvimento regional que estão sob a égide da Superintendência da Zona Franca de Manaus, que me permita, minha presidente agora, senadora Vanessa Graziotin, pela dimensão da Superintendência da Zona Franca de Manaus, já deveria ser Superintendência das Zonas Francas da Amazônia. Porque a concepção de Zona Franca começou com Manaus e passou a ser uma ideia para impulsionar o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Por que eu comungo com essas preocupações, senadora Vanessa? Porque é o seguinte: tudo aponta que a política econômica do novo ministro da Economia, do Dr. Paulo Guedes, tende a aprofundar o ultraliberalismo ortodoxo. Mas esse não é só o problema. O problema é a iniciativa anunciada pelo novo superministro em incorporar, fundir, juntar as pastas da Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio Exterior. A minha preocupação é exatamente a indústria e comércio exterior. Como, nesse contexto, como é que vai ser possível juntar política fiscal, política monetária, com política de desenvolvimento industrial? Boa parte da indústria brasileira, nós conhecemos isso, trabalha com as
iniciativa, com as isenções fiscais e com as possibilidades de intervenção e de apoio que o Estado brasileiro possibilita. Um desses mecanismos, onde é mais influente, onde é mais corrente, é na Amazônia, como já foi dito, pelas áreas de livre comércio, pela Zona Franca de Manaus e agora pela Zona Franca Verde. O receio que trago é que uma ortodoxia fiscal e, em decorrência, uma fusão desses ministérios, que já foi responsável pela asfixia da economia real, eu digo asfixia porque as medidas que foram tomadas nesse sentido anteriormente estão sendo provadas que não deram certo. A PEC do congelamento de gastos, que na verdade poderia ser tida como a PEC, a Emenda Constitucional 95, que poderia ter sido dita como a emenda constitucional da limitação de investimentos. Outra medida, como a reforma trabalhista. Reforma trabalhista, ainda ontem, dados da subcomissão, apresentados na subcomissão do Estatuto do Trabalho, na Comissão de Direitos Humanos e Cidadania aqui desse Senado, apontou que o primeiro ano de reforma trabalhista reduziu empregos e não aumentou salários. Ou seja, ao contrário do que foi dito, não gerou emprego novo, nem melhorou os direitos dos trabalhadores. E essa era a promessa que anteriormente tinha tido. Mas eu quero me reportar ao meu estado do Amapá. Já foi comprovado que se a crise econômica gravíssima que se abate sobre o Brasil tem efeito mais perverso nas economias de estados ditos periféricos, como é o caso do estado do Amapá. O Amapá é uma das economias menos desenvolvidas do Brasil. O nosso produto interno bruto é de 18 bilhões. É o 26º produto interno bruto do Brasil. Corresponde a apenas 0,2% da economia nacional. Mesmo sendo pequeno, essa economia poderia estar evoluindo. O problema é que o Amapá tem apresentado piora em todos os indicadores econômicos recentes. Segundo a PNAD do IBGE, no primeiro trimestre de 2018, no Amapá, se registrou a pior taxa de desemprego do país, 21,5% de desocupados, bem acima da média nacional, que foi de 13,4%. Isso representa 60 mil pessoas em idades e condições de trabalhar sem emprego. Nos últimos 4 anos, no meu estado, foram fechadas 10.200 vagas de empregos formais no estado do Amapá. Esses dados são do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. O que ocorre no meu estado é uma catástrofe que impacta todos os setores da vida, em especial no aumento da violência. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Amapá aparece como o segundo estado com mais mortes entre jovens até 18 anos, sendo que mais da metade desses homicídios não foi desvendada. O Amapá está em 5º lugar entre as maiores taxas do país, com 48,7 homicídios por 100 mil habitantes. A pobreza, lamentavelmente, meu estado hoje é tão gritante que o Ministério do Desenvolvimento Social revela que 43% da população do meu estado sobrevive com renda mensal inferior a um salário mínimo. Me permita só mais 2 minutos, senhora presidente. Só para se ter uma ideia, senhora presidente, um município do meu estado, o município de Taubal do Piriri, 94%, é isso mesmo, 94% da população tem renda menor do que um salário mínimo. Por sermos um estado cujo motor da economia é o poder público, que corresponde a 47% do PIB estadual e paga quase 70% de toda a massa salarial do Amapá, é também de se apresentar como extremamente dependente das transferências da União. Por isso, impacto na economia nacional, como já disse, resfriado na economia nacional é pneumonia na economia amapaense. Só para se ter uma ideia, o déficit fiscal do estado do Amapá é de 8% do PIB, muito maior proporcionalmente que outros estados notoriamente em situação financeira precária, maior que o Rio, que Minas e que outros estados da Federação Brasileira. Só que nós temos alternativas a isto. As alternativas é essa:
estados como Amapá, e aí eu incluo Amapá, Roraima, Amazonas, Rondônia, estados, principalmente da região norte da Amazônia, é necessário o papel do Estado. É necessário a atenção do poder central. E é necessário mudar a matriz de desenvolvimento. Parte da economia nossa começou a ser diversificada com os incentivos dados pelo Banco da Amazônia para a economia local. Parte da economia nossa começou a ser diversificada com a regulamentação, com a área de livre comércio de Macapá e Santana. Parte da economia nossa tem horizonte de se diversificar com a Zona Franca Verde de Macapá e Santana. Inclusive, a ideia de indústrias serem atraídas para o Amapá é com a modificação da nossa matriz econômica com alicerces como a Zona Franca Verde, que estabelece um novo regime aduaneiro plenamente sintonizado com os objetivos do desenvolvimento regional, com os objetivos do desenvolvimento regional sustentável necessário em regiões como a nossa, necessário para a Amazônia. Portanto, senhora presidente, aqui a preocupação que trago é a mesma que Vossa Excelência trouxe ao me anteceder aqui nessa tribuna. A fusão de Ministério da Fazenda, do Planejamento, com Indústria e Comércio Exterior e a não localização de atividades de incentivo fiscal de instituições como a Superintendência da Zona Franca de Manaus, de instituições dessa natureza, pode acarretar consequências gravíssimas para o Amapá. É necessário algumas perguntas serem respondidas pela equipe econômica do governo eleito. Como ficarão os incentivos fiscais concedidos a empresas que pretendem se instalar por conta dos regimes aduaneiros diferentes que tem no Amazonas, no Amapá, em Roraima e Rondônia? Vai se tratar com a mesma régua ultraliberal esses estados, com a mesma régua ultraliberal que se trata São Paulo, esses estados? Se isso ocorrer, será um caos para a nossa economia local e para o empresariado local, para o pequeno, para o médio e para o grande empresariado local. Quase 80%, se não mais do que isso, do empresariado da minha terra recebe incentivos fiscais ou do Banco da Amazônia ou está diretamente vinculado à mobilização da área de livre comércio. Se não são incentivos fiscais do Banco da Amazônia, são incentivos fiscais de instituições similares a estas. Eu estarei formalizando uma pergunta à equipe econômica do novo governo sobre qual a pretensão, qual a ideia e qual a perspectiva que se tem para tratar para os mecanismos de desenvolvimento regional na Amazônia. Qual a régua que pretende tratar a Zona Franca de Manaus, a Zona Franca Verde de Macapá e Santana, a área de livre comércio de Macapá, Santana e as outras áreas de livre comércio que existem na região amazônica, porque se a régua for a mesma da ortodoxia ultraliberal que pretende se tratar o restante do país, eu temo que isso seja fatal, principalmente para o nosso empresariado, e que agrave essa situação já dramática. Senador Randolfo,